Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O jovem gigante. Era uma vez um camponês que tinha um filho do tamanho de um dedo mindinho e que não cresceu mais do que isso. Mesmo passados muitos anos, não cresceu nadinha. Um dia, quando o pai ia saindo para trabalhar a terra, o pequenino disse: "Pai, vou com você. Você quer ir comigo? Fique aqui. Não vai poder me ajudar lá. Além disso, poderia se perder." Então o menino começou a chorar e, para ter sossego, o pai o colocou no bolso e o levou. Quando chegou ao campo, o pai tirou-o do bolso e depositou-o em um sulco. Quando estava ali, apareceu um gigante no alto do morro. "Você está vendo aquele enorme papão?" comentou o pai, querendo meter medo no pequenino para que se comportasse bem. "Ele está vindo pegar você." O gigante, porém, nem chegou a dar 2 passos com seus pernões antes de alcançá-los. Apanhou cuidadosamente o menino com 2 dedos, deu uma boa olhada e levou-o sem dizer uma palavra. O pai ficou mudo de terror e só pôde pensar que o filho estava perdido e que, enquanto vivesse, nunca voltaria a pôr os olhos nele. O gigante levou o menino para casa e alimentou-o com comida de gigante. Ele cresceu e se tornou alto e forte, como um gigante. Passados 2 anos, o velho gigante levou-o à floresta para ver se prestava para alguma coisa e disse: "Arranque um tronco de árvore para você." O menino ficara tão forte que desenraizou o tronco de uma árvore rapidamente. Mas o gigante pensou: "Precisamos fazer ainda melhor." E levou-o para casa e lhe deu comida de gigante durante mais 2 anos. Na tentativa seguinte, a força do menino aumentara tanto que ele conseguiu arrancar uma velha árvore do solo. Mas ainda não era o suficiente para o gigante, e ele alimentou-o mais 2 anos, e quando o levou à floresta, disse: "Agora arranque um cajado decente para mim." O menino arrancou o carvalho mais grosso que conseguiu encontrar, sem precisar fazer nenhuma força. "Agora basta", disse o gigante, "você está perfeito." E levou-o de volta ao campo de onde o tirara. Seu pai estava empurrando o arado. O jovem gigante aproximou-se e disse: "Meu pai, está vendo que rapaz forte seu filho se tornou?" O camponês alarmou-se e respondeu: "Não, você não é meu filho, não quero você, vá embora." "Sou de fato seu filho. Me deixe fazer o seu trabalho. Sei arar tão bem quanto o senhor, se não melhor." "Não, não, você não é meu filho e você não sabe arar. Vá embora." Mas como teve medo daquele homem zarrão, largou o arado e se afastou. Então o rapaz tomou o arado e encostou-lhe apenas uma das mãos, mas era tão forte que o arado fez um sulco fundo na terra. O camponês não aguentou ver aquilo e gritou para ele: "Se insiste em arar, não deve empregar tanta força. Assim não adianta." O rapaz, porém, desatrelou os cavalos e empurrou ele mesmo o arado, dizendo: "Vá para casa, pai, e peça para a mamãe me preparar um prato enorme de comida. Nesse meio tempo, eu aro o campo." Então, o camponês foi para casa e pediu à mulher que preparasse o almoço. O rapaz arou o campo de 8.000 metros sozinho. Então, se atrelou a 2 rastelos ao mesmo tempo e limpou toda a terra. Quando terminou o serviço, foi à floresta e arrancou 2 carvalhos, colocou-os nos ombros e pendurou um rastelo na ponta de trás e outro na ponta da frente, um cavalo atrás e um cavalo na frente.
e levou tudo como se fosse um feixe de lenha para a casa dos pais. Quando entrou no pátio, a mãe não o reconheceu e perguntou: quem é esse homem alto e horroroso? É nosso filho, respondeu o pai. Não, não pode ser nosso filho. Nunca tivemos um filho desse tamanho. O nosso era pequenininho. Vá embora, não queremos você, ela gritou para o rapaz. O filho ficou calado, levou os cavalos para o estábulo, deu-lhes aveia, feno e tudo do que precisavam. Quando terminou, entrou na sala, sentou-se em um banco e disse: Mãe, agora eu gostaria de comer alguma coisa. Vai demorar a aprontá-la? Não, respondeu ela, trazendo 2 enormes pratos de comida, que teriam sido suficientes para ela e o marido durante uma semana. O rapaz comeu tudo sozinho e perguntou se a mãe tinha mais alguma coisa para lhe oferecer. Não, respondeu ela, é só o que temos. Mas isso foi só uma provinha. Preciso comer mais. Ela não se atreveu a contrariá-lo e pôs um grande caldeirão cheio de comida no fogo, e quando ficou pronto, levou-o para o rapaz. Enfim, chegam algumas migalhas, disse ele, comendo tudo o que havia, e ainda assim não foi suficiente para aplacar sua fome. Então o rapaz disse: Pai, estou vendo perfeitamente que em sua companhia nunca terei comida suficiente. Se me der um bastão de ferro, um bem forte, que eu não consiga quebrar nos joelhos, vou sair pelo mundo afora. O camponês não lamentou a decisão, atrelou 2 cavalos à carroça e foi buscar no ferreiro um bastão tão grande e grosso que os cavalos mal conseguiram carregá-lo. O rapaz pôs o bastão atravessado nos joelhos e treque! Partiu em 2 como se fosse uma vara de feijoeiro e atirou longe. O pai então atrelou 4 cavalos e trouxe uma barra de ferro tão comprida e grossa que os 4 cavalos mal conseguiram arrastá-la. O filho partiu a barra nos joelhos também, atirou-a longe e disse: Pai, isso não me adianta. O senhor precisa atrelar mais cavalos e trazer um bastão mais forte. Então o pai atrelou 8 cavalos e trouxe um que era tão comprido e grosso que os 8 cavalos mal puderam carregá-lo. Quando o filho apanhou, partiu um pedaço da ponta e disse: Pai, estou vendo que não vai conseguir me arranjar um bastão como eu quero, por isso não vou continuar aqui com o senhor. Então foi embora e anunciou que era aprendiz de ferreiro. Chegou a uma aldeia onde morava um ferreiro ganancioso que nunca tinha feito bem a ninguém e só queria tudo para si. O rapaz foi procurá-lo na ferraria e perguntou se precisava de um empregado. Preciso sim, disse o ferreiro, examinando-o e pensando. Tá aí um rapaz forte que vai malhar com força e ganhar o pão com proveito. Então perguntou: quanto quer ganhar? Não quero dinheiro, respondeu o rapaz, mas a cada 15 dias, quando os outros empregados receberem, vou lhe dar 2 golpes e o senhor terá de aguentá-los. Isso agradou ao ferreiro avarento, pois pensou que assim economizaria muito dinheiro. No dia seguinte, o novo empregado devia começar a trabalhar. Mas quando o mestre trouxe a barra de ferro e o rapaz deu o primeiro golpe, o ferro voou em pedaços e a bigorna entrou tão fundo na terra que não houve jeito de puxá-la de volta. Isso deixou o avarento aborrecido e ele disse: Ah, você não serve para mim. Malha com força demais? Quanto quer pelo golpe que deu? Vou lhe dar só um golpezinho, respondeu o rapaz, levantando o pé e aplicando no homem tal chute que ele voou por cima de 4 montes de feno. Então procurou a barra de ferro mais grossa que havia na ferraria, empurrou-a como uma bengala e seguiu seu caminho. Depois de andar algum tempo, chegou a uma pequena propriedade e perguntou ao administrador se não precisava de um capataz. Preciso? Respondeu o homem. Bem que preciso de um.
Você parece um rapaz forte e capaz de fazer alguma coisa. Quanto quer receber por ano? Mais uma vez, o rapaz respondeu que não queria dinheiro, mas que todo ano o homem lhe concederia 3 golpes que deveria aguentar. Então o administrador ficou satisfeito porque também era ganancioso. Na manhã seguinte, os empregados tiveram de ir à floresta e todos se levantaram, mas o capataz continuou deitado. Então um deles chamou: Acorda, está na hora. Vamos à floresta, você tem de ir com a gente. Ah, respondeu ele com maus modos. Podem ir andando. Vou voltar antes de qualquer um de vocês. E com isso continuou deitado por mais 2 horas. Por fim, levantou-se da cama de penas, apanhou 70 quilos de ervilhas no celeiro, preparou uma sopa e comeu-a sem pressa. Feito isso, foi atrelar os cavalos e rumou para a floresta. Não muito longe da floresta, a estrada atravessava uma ravina. Então, ele atravessou primeiro os cavalos, parou, depois voltou, apanhou árvores e lenha e montou uma enorme barricada para que nenhum cavalo pudesse passar. Quando estava entrando na floresta, os outros vinham saindo com suas carroças carregadas a caminho de casa. Podem ir andando, eu ainda vou chegar em casa antes de vocês. Ele não entrou muito longe na floresta. Ali mesmo arrancou 2 das maiores árvores, atirou-as na carroça e deu meia volta. Quando chegou à barricada, os outros ainda estavam parados ali, sem poder atravessar a ravina. Estão vendo? Disse ele. Se tivessem ficado comigo, chegariam em casa no mesmo tempo que eu e teriam dormido mais 1 hora. Quis então prosseguir, mas seus cavalos não conseguiram atravessar com a carroça. Ele os desatrelou e os colocou dentro da carroça. Tomou os varais nas próprias mãos e puxou-a sem esforço, como se ela estivesse carregada de penas. Quando terminou, disse aos outros: Estão vendo? Terminei mais depressa que vocês. E foi embora, enquanto os outros eram obrigados a continuar onde estavam. No pátio, porém, ele apanhou uma árvore, mostrou-a ao administrador e disse: Não acha que é um belo feixe de lenha? Então o administrador disse à mulher: Este empregado é bom, dorme até mais tarde e ainda assim chega em casa antes dos outros. Dessa maneira, o gigante serviu ao administrador por 1 ano, e quando terminou o prazo e os outros empregados estavam recebendo o pagamento, ele disse que chegara a hora de receber o seu também. O administrador, porém, teve medo dos golpes que ia receber e suplicou-lhe que o dispensasse da surra. Propôs, em vez disso, que o rapaz se tornasse administrador e ele o capataz. Não, respondeu o rapaz, não quero ser administrador, sou capataz e vou continuar sendo, mas quero receber o pagamento que combinamos. O administrador estava disposto a lhe dar qualquer coisa que pedisse, mas não adiantou, o rapaz recusou tudo. Então, o homem não soube o que fazer e implorou que ele lhe concedesse um adiantamento de mais 15 dias, porque queria achar um meio de fugir ao compromisso. O rapaz concordou com o adiantamento e o administrador reuniu todos os empregados e pediu-lhes que pensassem no problema para aconselhá-lo. Os empregados refletiram durante muito tempo e, por fim, disseram que ninguém tinha garantia de vida com aquele capataz, porque ele podia matar um homem como se fosse um mosquito e que o administrador devia mandá-lo entrar no poço para limpá-lo. E quando ele chegasse ao fundo, eles empurrariam uma das mós do moinho que estava por ali e a jogariam em sua cabeça. Então o capataz nunca voltaria a ver a luz do dia. O conselho agradou ao administrador e o rapaz não fez objeções a descer no poço. Quando estava parado lá no fundo, os empregados jogaram a mó maior que encontraram em cima dele, certos de que deveriam ter partido sua cabeça. Mas ele gritou:
Tirem essas galinhas do poço, elas estão arranhando a areia na superfície e atirando poeira nos meus olhos, assim fico sem poder enxergar. O administrador gritou também: show, show! E fingiu espantar as galinhas. Quando o rapaz terminou o trabalho, tornou a subir e disse: olhem só o belo colarinho que estou usando. Imaginem vocês, era a mó que se encaixara em seu pescoço. O capataz agora queria seu pagamento, mas o administrador mais uma vez implorou um adiantamento de 15 dias. Os empregados se reuniram e o aconselharam a mandar o rapaz ao moinho mal assombrado moer milho durante a noite, porque nunca homem algum voltara vivo de lá. A proposta agradou ao administrador. Naquela mesma noite, chamou o capataz e mandou que levasse 300 quilos de milho ao moinho e os moesse naquela noite, porque precisava do milho com urgência. Então, o rapaz foi ao celeiro, despejou 75 quilos de milho no bolso direito e os outros 75 no bolso esquerdo e levou mais 150 quilos em um dos sacos, pendurado no ombro, metade sobre o peito, metade sobre as costas, e assim carregado, rumou para o moinho mal assombrado. O moleiro foi logo dizendo que ele poderia moer o milho muito bem de dia, mas não de noite, porque o moinho era mal assombrado e até aquele momento todos os que entraram ali à noite tinham sido encontrados mortos pela manhã. Eu me arranjo, pode ir se deitar, respondeu o rapaz, entrando no moinho e despejando o milho. Lá pelas 11 horas da noite, foi para a sala de moagem e se sentou em um banco. Quando já estava ali há algum tempo, a porta se abriu de repente e por ela entrou uma grande mesa e sobre a mesa foram apreciando vinho, carne assada e outras tantas coisas, mas tudo sozinho, pois não havia ninguém servindo-os. Depois as cadeiras se afastaram, mas não entrou ninguém, até que, inesperadamente, ele viu dedos segurarem as facas e os garfos e servirem a comida nos pratos. Mas fora isso não viu mais nada. Como sentisse fome, também se sentou à mesa. Comeu com quem estava comendo e gostou da refeição. Quando saciou a fome e os outros também tinham esvaziado os pratos, ele ouviu perfeitamente soprarem as velas e agora, num escuro de breu, sentiu alguém lhe dar um tapa no ouvido. Então ele disse: se isso voltar a acontecer, vou revidar. E quando recebeu um segundo tapa no ouvido, deu um tapa também. E isso continuou a noite inteira. Não levou tapa sem revidar. Pagou tudo com juros e não estapeou a torto e a direito em vão. Ao amanhecer, tudo se aquietou. Quando o moleiro acordou, veio saber notícias dele, imaginando se ainda estaria vivo. O rapaz lhe disse: comi até ficar satisfeito e recebi uns tapas no ouvido, mas dei o troco. O moleiro ficou muito contente e disse que o feitiço do moinho, então, fora quebrado e que ele queria dar ao rapaz muito dinheiro em recompensa. Mas o rapaz recusou. Dinheiro não aceitarei, tenho o suficiente. Ele pôs então a farinha moída nas costas e foi para casa, dizendo ao administrador que fizera o que fora mandado e que agora queria o pagamento combinado. Quando o administrador ouviu isso, ficou fora de si de tanto medo. Andou para lá e para cá, e de sua testa pingavam gotas de suor. Então abriu a janela para entrar ar fresco, mas antes que se apercebesse, o rapaz lhe aplicou tal pontapé que ele voou pelos ares e foi parar tão longe que ninguém mais o viu. Então o rapaz disse à mulher do administrador: se ele não voltar, a senhora terá de levar o outro golpe. Não, eu não poderei suportar, choramingou a mulher. E abriu a segunda janela, porque gotas de suor escorriam de sua testa também.
e ele lhe aplicou tal pontapé que ela voou janela fora, e como era mais leve, subiu muito mais alto do que o marido. Quando o administrador a viu no ar, gritou: Ei, venha cá! Mas ela respondeu: Vem você! Não consigo alcançá-lo! E ficaram ali, pairando, sem conseguir se aproximar um do outro. E não sei se continuam assim, pairando no ar, mas o jovem gigante apanhou sua barra de ferro e continuou sua viagem pelo mundo. Fim.